Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, colegas advogados, estudantes. É uma alegria estar com vocês aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada a você que nos assiste. A gravação dessa palestra é uma iniciativa do Departamento de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, para que você não fique sem o seu estudo, sem o seu aperfeiçoamento, sem a sua atualização durante esta pandemia que, com certeza, logo, logo vai passar. Meu nome é Rafael Camargo Felizmino, sou advogado, mestrando em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. Sou especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Damásio de Jesus, em São Paulo. Sou também professor da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também sou professor em cursos preparatórios para o exame da OAB, Direito do Trabalho, e para diversas carreiras jurídicas em todo o Brasil. Sou também palestrante e diretor do Departamento de Cultura e Eventos da subseção de Socorro, a minha querida cidade aqui do interior de São Paulo. Sou membro pesquisador do GETRAB USP, que é um grupo de estudos de Direito e Processo do Trabalho, é um grupo de pesquisa capitaneado e dirigido pelo professor doutor Nelson Manriche, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Sou também autor de livros, de obras jurídicas. O meu último lançamento é este resumo de processo do trabalho pela editora JH Mizuno, o qual, por razões óbvias, recomendo a leitura. Conhecimento direto ao ponto. A coleção tem mais de 20 volumes e o volume número 11 é o volume de processo do trabalho sob minha responsabilidade. Eu venho conversar com vocês hoje sobre um tema muito recorrente na área trabalhista, muito importante, que é a audiência trabalhista. É certo que agora, com a pandemia, nós temos um novo modelo de realização dessas audiências, que é a audiência por videoconferência, telepresencial ou virtual. Faço minhas críticas de antemão a esse tipo de realização de audiência. Claro, pela necessidade, nós estamos tendo que nos adaptar, mas tenho minhas ressalvas com relação à audiência de instrução, à produção da prova nesse modelo, né? Penso que a audiência de conciliação, as audiências iniciais, devam permanecer, inclusive no pós-pandemia, da forma que estão sendo realizadas. Mas tenho minhas ressalvas com relação à audiência de instrução. Sendo assim, eu vou trazer aqui ponto por ponto desse tema fenomenal, que é um tema que interessa a todos, principalmente àqueles jovens advogados que estão começando e estão no início da carreira. Muito bem? Vamos lá. Vamos falar sobre o local da audiência. Parece óbvio, mas a CLT tem uma disposição sobre isso. Em regra, as audiências serão realizadas na sede do juízo e apenas por exceção poderão ser realizadas fora dele. Um exemplo típico que nós temos é a questão da justiça itinerante ou da semana de conciliação, em que, não raras as vezes, a audiência poderá ser realizada fora da sede do juízo. Mas, nesse caso, as partes deverão ser intimadas com antecedência mínima de 24 horas. Para que possa ser realizada fora da sede, necessariamente deverá ser observada essa antecedência, essa intimação com antecedência de 24 horas. Ok? Horário da audiência. As audiências serão realizadas em dias úteis, no período compreendido entre 8 e 18 horas. Não confundir com o horário dos atos processuais. Esses poderão ser realizados entre 6 e 20 horas. E estão regulamentados no artigo 770 da CLT. Muito bem. O horário das 8 às 18 é o horário para a designação da audiência e não para a sua realização. Não raras às vezes, né? A audiência tem a pauta um pouco mais estendida, as audiências, né, aquele juízo tem a pauta mais estendida, e acaba acontecendo a realização da audiência fora desse horário. Mas o horário de designação é das 8 às 18. Se acontecer de algum juiz designar a audiência fora desses horários, fora desse período,
caberá reclamação correicional, certo? Então, imaginemos um juiz que se sente sozinho na sexta-feira à noite e resolve marcar a audiência para as 19 horas da sexta-feira. Não vai poder, né? Vai caber reclamação correicional. Existe um limite de 5 horas para a realização da audiência, contadas do início da pauta. Prevalece o entendimento de que este limite é para a pauta inteira da audiência. Então é por isso que acontece, né? Às vezes aquela audiência da sua vida que você está esperando já há anos, muitas vezes, e aí a pauta atrasa, a audiência anterior termina tarde, e aí a gente entra na sala junto com o seu cliente, e o juiz fala aquela frase que todo advogado adora ouvir. Doutores, devido ao adiantado da hora, estou redesignando a audiência. Pois é, quando o juiz faz isso, ele usa dessa prerrogativa da limitação de 5 horas para a realização da pauta de audiências. Muito bem? Agora eu vou falar de uma coisa, mas que nunca acontece. Mas nunca acontece mesmo. Olha, em 12 anos que eu sou advogado, eu nunca vi acontecer, que é atraso na audiência. Aposto que você deu risada aí do outro lado da tela. Eu também dei risada aqui, eu não aguentei. Nós sabemos que a audiência atrasa, né, gente? Por diversas razões, por diversos motivos, né? A OJ 245 da SDI 1 do TST, OJ 245 da SDI 1 do TST, prevê que não há previsão legal tolerando o atraso das partes em audiência. Não há previsão legal tolerando o atraso das partes em audiência. Existe uma corrente minoritária, uma corrente doutrinária, que prevê, que sustenta, né, que advoga a tese de que seriam toleráveis alguns poucos minutos. Especialmente nos grandes centros, onde você pega trânsito, pega fila no elevador, né? Mas a crítica que se faz a essa corrente, inclusive eu faço essa crítica, é a de que eu não tenho um parâmetro. Um juiz bonzinho tolera 1 minuto. Mas e 2? E 3? E 5 minutos? Né? Então você não tem um parâmetro seguro, nem para o magistrado e nem para as partes. Eu não consigo ter um parâmetro de tolerância. Então, na dúvida, segura na mão do TST e vai pela ausência de previsão legal tolerando atraso em audiência. Né? A audiência, gente, ela deve ser apregoada no momento em que ela efetivamente ocorrer e não no momento da sua designação. Muito bem. E se o juiz atrasar na audiência? Aí nós temos previsão, gente. O artigo 815, parágrafo único da CLT, prevê que o atraso injustificado do juiz à audiência, por mais de 15 minutos, permite às partes a consignação em ata e a retirada do local sem efeito de ausência. Então, se o juiz atrasou mais de 15 minutos, sem motivo justificável, né, as partes poderão constar a presença em ata e ir embora. Agora, se o atraso for justificável ou justificado, aí sim, aí a parte tem que esperar. Aí não existe limitação de tempo. É uma prerrogativa do juiz que está prevista em lei. O Estatuto da OAB e o CPC, no artigo 362, eles admitem uma tolerância de 30 minutos do atraso do juiz em audiência. Cuidado, a CLT tem regra própria. E por ter regra própria, no processo do trabalho, prevalece o limite de 15 minutos de atraso, e não o de 30 previsto no CPC. Né? Isso por força do artigo 769 da CLT e do próprio artigo 15 do novo CPC. Muito bem. Publicidade da audiência. Em regra, as audiências são públicas, sendo permitido o acesso à sala de qualquer pessoa. Então, se eu não tiver nada para fazer, né, tiver num dia chateado, triste, eu quero assistir a audiência o dia inteiro no Fórum da Barra Funda. Eu posso. A exceção é o segredo de justiça. E o segredo de justiça será determinado de ofício ou a requerimento das partes, quando o julgamento da causa, a audiência, puder atingir a intimidade das partes, das pessoas, ou então, quando ela lesar ou violar o interesse público. O clássico exemplo que nós temos na área trabalhista é o assédio sexual.
é um tipo de processo muito delicado, envolve a intimidade da pessoa assediada, né? E também, com relação ao interesse público, nós temos o exemplo das celebridades. Eu tenho amigos, professores que são juízes no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, e que eles julgam processos de atleta profissional, né, processos de artistas, né? Então, para evitar o tumulto na vara, ali na sala de audiências, ele pode decretar o segredo de justiça. Muito bem? Uma coisa que interessa a toda a nossa classe, advogados, procuradores do MPT, poder de polícia em audiência. A CLT prevê que o juiz pode retirar da sala quem estiver perturbando os trabalhos, inclusive com auxílio de força policial. E esse auxílio quem presta é a Polícia Federal, gente. Cuidado. Eu já vi em concurso cair, inclusive com auxílio de força, com auxílio da Polícia Militar. Tá errado. É a Polícia Federal, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, uma justiça da União especializada em matéria trabalhista. Logicamente que o excesso no poder de polícia poderá resultar em abuso de poder por parte do magistrado, né? O juiz, gente, ele tem por dever consignar em ata com exatidão os requerimentos e depoimentos das partes. Vocês vão pegar no dia a dia de vocês, quem está começando, advogados muito criteriosos, muito detalhistas com a ata da audiência. Por quê? Vigora no processo do trabalho o princípio da concentração dos atos processuais em audiência. A audiência, gente, é 90% do processo. Pelo menos na fase probatória, é a maior parte do processo trabalhista. Inclusive, os desembargadores, o tribunal, no julgamento do recurso ordinário, eles vão se ater ao que aconteceu na audiência em primeira instância. Então, o juiz tem por dever registrar com exatidão todos os requerimentos das partes. Ainda é recomendável aos magistrados que acolham os protestos, quando o advogado tem uma testemunha indeferida, quando o advogado tem uma pergunta indeferida, né? Fala, excelência, consta os meus protestos. Então, o protesto é uma espécie de agravo retido trabalhista. Então, você vai usar depois para arguir uma nulidade em sede de recurso. Uma pergunta interessante. Posso gravar a audiência? Eu chego lá na audiência, sento e eu pego lá e ligo meu celular. Vou começar a gravar aqui a audiência. Pode? Pode, gente. Nós temos autorização do Código de Processo Civil nos parágrafos 5º e 6º do artigo 367 do CPC. Eu posso gravar independente de autorização judicial. A única ressalva é que eu só posso usar esse vídeo, dessa gravação, para fins processuais, sendo que eu respondo pelo uso indevido dessa gravação. Certo? Designação da audiência. A designação da audiência ela deve ocorrer, gente, num prazo mínimo de 5 dias, contados do recebimento da notificação postal inicial pela reclamada. 5 dias. Isso está no artigo 841 da CLT. Lembrando que para a Fazenda Pública esse prazo é de 20 dias. Eu tenho uma empresa, né, que eu presto serviços, uma empresa que tem mais de 2.000 empregados, e eles recebem reclamação trabalhista toda semana. E é muito comum a gente receber notificação na segunda-feira para audiência na quinta. Não pode. Eu entro com uma petição, com excelência, em atenção ao artigo 841 da CLT, requer a redesignação porque não foi respeitado o prazo mínimo de 5 dias. E esse prazo é contado do recebimento da notificação postal. Opa, gente, tive um probleminha aqui com o meu computador, me perdoem. Eu estava falando da designação da audiência com prazo de 5 dias. Esse prazo deve ser respeitado pela Secretaria da Vara do Trabalho. Muito bem? Vamos lá. Espécies de audiência. Nós temos 3 espécies de audiência, né? Em regra geral, a audiência é una. Ou seja, em respeito ao princípio da concentração dos atos processuais em audiência. Todavia, a jurisprudência a doutrina tem admitido o fracionamento da audiência em 3, né?
Quais são eles? A audiência inicial, a audiência de instrução ou em prosseguimento e a audiência de julgamento. Né? Na audiência inicial, o juiz tenta a conciliação. Infrutífera essa, ele recebe a defesa e os documentos. Né? Essa defesa pode ser escrita ou oral no prazo de 20 minutos, conforme o artigo 847 da CLT. Depois de recebida a defesa, o juiz tenta novamente a conciliação. Essa é a audiência inicial. A audiência de instrução ou em prosseguimento, o juiz tenta a conciliação inicialmente. Né? Frustrada essa, ele inicia a colheita da prova oral, com o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Após, as partes poderão fazer razões finais orais no prazo de 10 minutos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Por fim, o juiz tenta novamente a conciliação e encerra a audiência. Muito bem. E a audiência de julgamento? É a audiência que o juiz marca para proferir sentença. Gente, cuidado. Eu já vi muitos advogados, né? Eu já fiz parte da comissão do jovem advogado há muito tempo. Eu já vi muitos queridos no início da carreira, que o juiz marca a audiência de julgamento para a data tal, e o advogado vai e comparece no fórum. Gente, nessa audiência não é necessário o comparecimento do advogado. O que ocorre? Essa audiência o juiz marca para proferir sentença. Com a data, é obrigação, é dever do advogado, na data marcada, entrar no processo judicial eletrônico, né? E tomar ciência da sentença, porque é desse prazo que vai começar a correr o recurso. É dessa data que vai começar a correr o prazo do recurso. Então, se o advogado não se atenta a isso, ele perde o prazo. Né? É para isso que existe essa audiência de julgamentos. Tá? Então, designada a audiência, designou para o dia 20 de julho. O advogado tem que ir lá, no máximo, no dia 21, acessar e ver a sentença. O prazo de recurso dele já estará correndo. Então, é para isso que serve essa audiência de julgamento. Ok? Muito bem. Vamos falar agora, gente, do passo a passo da audiência una, que é a que mais é a regra do processo do trabalho e a que mais nos interessa. Passo a passo. Primeiro ato da audiência é o pregão. Trata-se do ato formal e solene de tornar pública a audiência. E de naquele recinto, naquela sala, vai se iniciar uma sessão processual, um ato processual. Tem previsão lá no artigo 815 da CLT, e é o ato pelo qual o juiz declara aberta a audiência. Ressalta-se que é até esse ato que o advogado deve protocolar a defesa no processo judicial eletrônico, conforme redação do artigo 847, parágrafo único da CLT, fruto da Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista. Lugar de sentar na audiência. Acredite, nós temos um costume processual no processo de trabalho, temos um direito consuetudinário. O reclamante, ele senta do lado esquerdo do juiz. A reclamada, do lado direito. Uma dica para você nunca mais esquecer. O reclamante é o queridinho do juiz, quem o juiz mais gosta, do lado do coração, lado esquerdo. A reclamada que vai apanhar do juiz, e a mão mais forte do juiz é a mão direita, então é do lado direito. É um macete um tanto quanto simplório, mas que me ajudou a memorizar isso. Penso que possa ajudar vocês também. Muito bem. O membro do Ministério Público do Trabalho ele tem a prerrogativa de se sentar ao lado do juiz, nos termos da Lei Complementar 75 de 93. Né? Então, ele tem essa prerrogativa de sentar-se ao lado do juiz. Muito cuidado, porque na justiça comum, na justiça menor, essa ordem é invertida. O autor senta do lado direito do juiz e o réu do lado esquerdo. Tá? Muito cuidado. Pois bem, as partes devidamente assentadas, nós teremos a primeira tentativa de conciliação prevista no artigo 846 da CLT. O juiz tenta conciliar as partes. Infrutífera tentativa, segue-se o próximo ato,
Qual que é o próximo ato? Entrega da defesa. Né? No processo físico, quando ainda nós não tínhamos o processo eletrônico, eu sou dessa época, nós levávamos a contestação com os documentos e entregávamos ali para o juiz. Hoje, nós temos o processo judicial eletrônico. E a defesa com os documentos devem ser lançadas no processo judicial eletrônico até a hora da audiência. Né? A reforma, nessa parte, ela foi muito boa porque ela acabou com aquela divergência que existia entre varas do trabalho de um mesmo tribunal, inclusive, ou entre tribunais distintos. Tinha tribunal, tinha vara do trabalho, que constava na notificação que a defesa deverá estar protocolada até 2 horas antes da audiência. Alguns exigiam que a defesa estivesse no processo 24 horas antes da audiência. Né? A reforma acabou com isso. Eu posso protocolar a defesa até a audiência. Né? E ela também pode ser escrita no prazo de 20 minutos. Né? E a parte poderá entregar a defesa na hora que a audiência efetivamente ocorrer. Pois bem, entregue a defesa, seguir-se-ão os depoimentos pessoais das partes. Primeiro é ouvido o reclamante e depois a reclamada. E é aqui que eu registro a minha crítica ao novo modelo de audiências por videoconferência. Porque, gente, facilmente vai ser muito fácil para uma parte tomar ciência do depoimento da outra, por dispositivos distintos, ainda que o escrevente ele pega e ele retire da sala a parte que não pode ouvir o depoimento da outra, mas ela pode estar junto, pode estar no escritório do advogado, né, com um dispositivo diferente, aquele dispositivo vai ser zerado e a parte senta do lado do advogado e ouve todo o depoimento. Então, assim, eu penso que a tecnologia ela teria que avançar um pouco mais para que nós instituíssemos, de fato, o modelo de produção de prova oral por videoconferência. Né? Então, assim, eu acho que esse modelo ainda tem que amadurecer um pouco mais. Falta um pouco mais de evolução nessa parte. Quanto à audiência de conciliação, repito, não tenho nenhuma objeção. Após o depoimento pessoal, lembrando que o juiz pode inverter essa ordem, se ele entender necessário. Primeiro ele pode ouvir a reclamada e depois o reclamante, se ele quiser. Isso porque o juiz do trabalho é o destinatário da prova e é o diretor do processo, nos termos do artigo 765 da CLT. Pois bem, após o depoimento pessoal das partes, segue-se a oitiva das testemunhas. Primeiramente, as testemunhas ouvidas a rogo do reclamante e depois a rogo da reclamada. Por que eu estou falando isso? É muito comum no nosso dia a dia a gente falar assim, a testemunha da reclamada, a testemunha do reclamante. Quem disse que a testemunha é da parte? A testemunha ela é do juízo. A testemunha, ela, uma vez arrolada, ela pertence ao juízo. Esse é o princípio da aquisição processual da prova. É muito comum, gente, a testemunha sentar lá para depor e falar o contrário da nossa versão dos fatos. Né? Então, a testemunha ela não é nossa, ela é do juízo. Portanto, até, eventualmente, alguma prova, até prova discursiva aí de juiz, prova de segunda e terceira fase, recomenda-se usar essa expressão, testemunha ouvida a rogo do reclamante e testemunha ouvida a rogo da reclamada. Aqui também vale a regra que o juiz pode inverter essa ordem, né? Pelas mesmas razões que ele pode inverter a ordem dos depoimentos pessoais das partes. Depois, razões finais. Eu sei que no dia a dia o juiz, em regra, ele concede prazo para apresentar razões finais escritas. Mas isso é uma prerrogativa, é uma faculdade do juiz, porque a CLT, no artigo 850, ela prevê que as partes poderão aduzir razões finais de forma oral e no prazo de 10 minutos. Então, se vocês falarem, excelência, quero prazo para razões finais, o juiz vira, pois não, doutor, o senhor tem 10 minutos. Ele pode fazer isso, porque a CLT assim prevê. Né? Não há previsão para as razões finais remissivas ou mesmo as razões finais escritas. Após as razões finais, vem a segunda tentativa de conciliação.
E observe que nesta segunda tentativa, o juiz poderá adentrar ao mérito. Por quê? Porque a prova já foi produzida. Ele já ouviu as partes, ele ouviu as testemunhas, ele está próximo de todos que participaram ali daquele ato. Então o juiz poderá, sim, usar dos meios persuasivos. Falar, olha, doutora, a empresa não vai melhorar a proposta mesmo? Olha, a prova não foi muito favorável. Ou então, ao contrário, vai falar, ó, doutor, o seu cliente não vai aceitar a proposta da empresa? Né? A prova não foi muito boa para vocês, né? Então o juiz poderá adentrar no mérito. E nessa segunda, a ausência da primeira tentativa de conciliação que nós falamos, ela é suprida pela realização da segunda tentativa de conciliação. Tudo bem? Por fim, na audiência una, após a segunda tentativa de conciliação, será proferida a sentença. Eu sei que também, em regra, isso não acontece, o juiz prefere dispensar as partes. O juiz prefere dispensar as partes e intimá-las posteriormente da sentença devido aí ao acúmulo invencível de trabalho que os magistrados têm. Muito bem, gente, eu tenho muito mais coisas para falar de audiência, mas esse nosso projeto aqui do Departamento de Cultura e Eventos, a gente tenta fazer com que as palestras durem aproximadamente 30 minutos para não cansá-los e vocês terem acesso ao maior e melhor conteúdo possível. O meu contato no Instagram é @profrafaelcamargo. @profrafaelcamargo. Tudo junto. Aguardo críticas, aguardo dúvidas e aguardo também os seus melhores elogios, se assim os tiverem. É uma alegria para mim estar aqui. Conte comigo sempre e conte sempre com o Departamento de Cultura e Eventos da OAB para que vocês possam cada vez mais terem um aprimoramento, um aperfeiçoamento profissional para o dia a dia da carreira de vocês. Meu muito obrigado, até logo, espero vê-los numa próxima oportunidade. Até já!